Não, eu só queria te cortar mesmo, vai. Galera, continua aí a nossa cobertura da BGS 2019, Adrenaline em conjunto com a Asus, eu, Diego Quebra, em conjunto com a dona Carol aqui. E agora é a vez de a gente falar de outro tipo de hardware. Nós já falamos sobre, vai ter papo sobre placa-mãe, placa de vídeo, periféricos. Agora, dá para adivinhar, o papo é sobre monitores. Nós vamos mostrar alguns novos modelos, alguns lançamentos e falar um pouquinho das tecnologias e como é que o que você deve se importar em um monitor. Mostrando alguns produtinhos por aqui. Acho que é legal a gente começar falando que para ter um monitor com uma quantidade maior de hertz e uma resolução maior, né, a gente falou já das placas-mãe, placas de vídeo. Então, assim, todo setup precisa estar equilibrado no sentido de que, para você poder usar toda a performance de um monitor, você precisa conseguir gerar aquela quantidade de quadros naquela resolução específica. Aqui a gente tem 240 Hz. O que são hertz, por favor, senhor Diego? Hertz é uma unidade de medida que mede quando alguma coisa acontece dentro de um segundo. Então, 240 Hz quer dizer que a cada 240 vezes, este carinha aqui consegue mostrar uma nova imagem dentro de um segundo. Alguém já deve ter, quem segue aí muito essa parte de games, já deve estar pensando, tem um pouco a ver com FPS, que também são quadros por segundo. Exatamente. Meio por ali. Mas então, este cara consegue se atualizar e mostrar uma nova imagem 240 vezes por segundo. Então, se você quer... se sua placa de vídeo está gerando os 300 FPS ou mais, porque você é um psicopata, este cara é um cara que ainda assim não vai conseguir mostrar todos os 300, mas 240 ele vai dar conta. Exatamente. Como é que é o nome desse carinha aqui? XG258Q. Ela acertou. Como é que esse pessoal decora essa sopa de letrinha? Eu não consigo. Gente, eu li antes do vídeo, Bom, temos aqui um monitor um pouco mais compacto, né? Ele tem mais ou menos aí 26 polegadas, 25, 26 polegadas. É legal quando tu quer colocar mais de um monitor. Acaba sobrando espaço na mesa também. Esse é um cara para quem está focando principalmente em games, esportes, está querendo um monitor que se atualize com uma velocidade muito rápida. Exato. Então ele é capaz de apresentar 240 imagens por segundo. Isso faz toda a diferença porque a tua ilusão de movimento é o seu cérebro juntando as várias informações e aí ele entende que o objeto está se movendo. Quanto mais imagens você consegue ter nesse intervalo, quer dizer, a imagem vai ser mais fluida e seu cérebro vai conseguir montar uma imagem mais precisa. Ou seja, o cara que está querendo jogar jogos a sério, está querendo competir, vai ter uma quantidade maior de informações para dentro do seu cérebro. A gente também tem algumas outras vantagens que são mais assim voltadas para tecnologias que a Asus mesmo cria, né, que ela coloca e implementa no monitor, como por exemplo o que tu estava perguntando antes daquele Boost Shadow. Quando a gente joga aí CS, jogos de FPS, existem alguns momentos que a tela fica com algumas áreas mais escuras e creio eu, né, não sou pro player, são áreas que podem ter inimigos, que justamente são usadas para serem esconderijos, então a gente tem aqui alguns cheats, né? É como eu jogo jogos de terror. Nossa, eu não jogo, eu não consigo jogar justamente por isso. Lá em cima, eu tenho que jogar de óculos escuros, de tão claro que eu deixo um jogo. Cara, eu testei Resident Evil. Eu fiquei uns 30 minutos jogando e eu não conseguia mais. Eu sou muito fraca pra isso. E eu sonho com esses bichos depois. Mas pra quem joga aí competitivamente, você vê vale muito a tudo pena. É muito importante. Assim como quem não quer tomar cagacinha nos jogos de terror, mas acho que você tá meio que zoando a experiência. Mas aqui a gente tá pensando em alguém que quer ter o máximo de performance, quer sair melhor, quer dar o tiro primeiro. Outra coisa que é bem importante para esse perfil é o tempo de resposta. Esse monitor tem aqui especificação de 1 milissegundo. Isso, a gente consegue esse tempo de resposta nos painéis TN. Então, obviamente, a gente tem aqui um painel TN. A gente também tem... vamos só explicar rapidinho. 1 milissegundo de tempo de resposta, porque, né? É tipo bem rápido, já passou. Deu, chega. Próximo. Bom, próximo. O que a gente fala de tempo de resposta, você tem um intervalo entre a imagem ser enviada pela placa de vídeo e o monitor realmente desenhar ela na tela. Então não é só o número de vezes que ele desenha uma informação na sua frente, é também o tempo, esse atraso entre você ter essa informação e ela ser exibida para você. Quanto menor o tempo de resposta, melhor. Quer dizer que você está recebendo a informação o quanto antes e ganhando uns milissegundos a gente tem de também vantagem para reagir. Quando a gente fala de qualidade de cor também e fidelidade de imagem, de fidelidade em si, quando a gente quer falar de monitores aí com telas, com painéis mais focados para a área de cinema e edição de vídeo, já não é tanto... Né, essa feature não é tão mais importante. Esse atraso não tem problema se levar 5 milissegundos ao invés de 1 milissegundos. Só que quando você tem um monitor atualizando a cada... Nós temos 240 Hz, nós estamos falando de pouquíssimos milissegundos que está vindo cada imagem e você reduz o atraso, isso quer dizer que você ganha uns milissegundos de vantagem para reagir ao que apareceu na tela. Então, novamente, foco aqui é muito no competitivo. Exatamente. É você ter a resposta mais rápida.
E uma coisa que eu gostei bastante, à medida que eu vou mexendo aqui, pro horror de todo mundo quando eu faço esse tipo de vídeo, ele é muito bom de ajustar. É muito bom. Esses ajustes aí, quem nunca teve não valoriza. Eu comecei a valorizar quando chegou o meu articulado em casa. Ele faz bastante diferença. É muita diferença. Sabe quando começa a colocar livro? Aí tu chega o monitor articulado e tu fica, ué, cadê minhas estantes? Porque todos os livros estavam embaixo do monitor. Isso é um mau sinal, quando você precisa empilhar coisas para ficar na altura correta. Exato. Não, aqui a gente já consegue tanto a altura indicada, quanto também vem aqui o ângulo. Exato. Então você tem bastante ajustes. Ele também, à medida que eu vou mexendo, acho que vocês já devem ter notado, às vezes eu acerto a luz do estúdio, ele tem um acabamento levemente fosco, então não fica aquele reflexo perfeito, enchendo o saco, refletindo, você se vendo na tela quando está muito escuro. Então esse acabamento fosco é muito bem-vindo para você ter essa imagem mais dissipada, não tão bem formada e bem na sua cara, atrapalhando. Esse monitor também vai ter o FreeSync. O FreeSync basicamente seria a sincronização dos hertz do monitor com os FPS gerados pela placa de vídeo. Quem sabe o que é isso? A necessidade disso é quem já viveu aquelas quebras de imagem. Exatamente. O termo que é conhecido como tearing, ou a tela partida. Você tem um problema que às vezes, ainda mais um monitor que está se atualizando 240 vezes por segundo, às vezes esse carinha aqui quer mostrar uma imagem nova, mas a placa de vídeo está trabalhando ainda no novo quadro. Exato. Está na metade entre um e outro. Então tu fica vendo metade do quadro anterior e metade do quadro atual e fica aquela bagunça. E pode ser incrivelmente chato. Dá até uma dor de cabeça, porque você começa a olhar as coisas e, tipo, aquela pilastra faz uma volta no meio, isso é meio estranho. Então, o que nós temos aqui é a tecnologia do VRR, né, que é o Variable Refresh Rate. Nós temos várias, ele vai se adaptando à taxa, então ele faz 240, mas se a placa de vídeo está fazendo 60, 70, 80, ele vai lá e faz a mesma taxa. No caso, se você ativa, né, o Adaptive Sync, ele vai fazer isso. Se você não ativar, ele vai manter daí os hertz padrão, né, 240. E o interessante é que esse aqui encara qualquer parada, porque ele tem o suporte a G-Sync e também o FreeSync. Então, se você precisa combinar com uma outra placa, por exemplo, da NVIDIA, ou vai aplicar uma placa da AMD, tanto faz a tecnologia que você está usando, a placa de vídeo que você está usando, ambas vão funcionar direitinho nesse cara aqui. FreeSync AMD, G-Sync NVIDIA. E também tem um nome meio que define essa tecnologia, que é o Adaptive Sync. O nome genérico do módulo, né, que faz essa... É tipo placa de vídeo, GeForce e AMD, Isso. entendeu? Mas nós temos a tecnologia adaptiva. E uma coisa que é interessante é que você então consegue variar junto com o monitor, e isso é muito importante para você não ter que usar recursos como o V-Sync. Porque, que gera delay, gera atraso na imagem. A gente tá falando de um monitor de alta performance. Então a gente tá até agora falando em milissegundos que nem se fossem uns psicopatas. Então, eu fiquei pensando a mesma coisa. Parece que o pessoal tá achando que a gente... Meu Deus. Eu jogo pessimamente mal. E 45 FPS já é muito pra mim. Mas pra alguém que sabe o que tá fazendo e precisa de um equipamento de alta performance, a gente só fala de milissegundos. Só que essa é a diferença que faz, né? Tu vai ver o cara vai passar um pixel. Tem uns jogos que a galera mata... eu não faço ideia de como é que se faz isso. Mas os caras matam no pixel. Quantos milissegundos que tu precisa... O cara passou naquele pixel. Vai ser quantos milissegundos que tu tem tempo de resposta? Não sei o que você tá falando. Nunca aconteceu pra mim. Mas o interessante se você liga o V-Sync para escapar do problema do tearing, você cria um novo problema que você vai travar em algum valor. Então, por exemplo, vai travar 60, vai travar 120, não sei onde você vai travar, mas o monitor vai, a cada um desses ciclos, ele vai exibir uma imagem pronta que a placa de vídeo deixou pronta. Exato. O problema desse lance do deixou pronta a placa de vídeo deixou pronta faz uns 15 milissegundos essa jossa. Então, lembra não que a gente é mais o que está acontecendo. A gente falando milissegundos, aí você usa uma tecnologia que dá um atraso no fim das contas. Então a imagem estava pronta fazia 15 milissegundos atrás, você já podia ter visto ela e você ainda não viu. E você acabou de perder 15 milissegundos de tempo de resposta para dar um tiro no pixel. Tá sendo malvado falando 15 milissegundos, né? É muita coisa que 15 milissegundos 60 FPS é uns 16,6 milissegundos. Muita coisa. Então, se você estiver jogando a 60 FPS, por exemplo, cada nova informação está chegando para você a cada 16,6 milissegundos. Tem mais 6 ainda. É claro que o maior delay quando eu estou jogando sou eu, mas para quem então, a gente está supondo que a pessoa é pro player e a pessoa tem, né, mouse, teclado, tudo com uma quantidade alta de hertz e um olho e um dedo rápido o suficiente para usar isso tudo. Se bem que se eu sou lento é melhor que o equipamento. Também ser lento vai adicionar latência porque na minha alergice. E aí tu vai poder culpar o equipamento. Esse é o problema. Se tu tiver bom eu jogo em monitor ruim por causa disso. Exatamente. Liga o V-Sync, trava 30. Não, aí tu chega assim, daí tu só dá um enter, lag. Resolveu toda a treta. Bom, esse carinha, como a gente estava comentando, então o foco dele é mais performance, então vê que é um display um pouco mais compacto. Aqui nós temos o formato 16:9,
né? É uma tela no formato tradicional de monitores wide, mas nós temos outros carinhas para mostrar por aqui. Estamos na hora de trazer outro carinha para a mesa. Vamos pro TUF, então. Então vamos lá, deixa eu já tirar o cabinho HDMI deste cara aqui. Você desliga ele na tomada, por favor? Não. Deixa eu ver... Ah, não, só tô seguindo o cabo. Foi? Aparentemente sim. Tá. E o próximo cara, agora a gente vai aumentar um pouquinho de tamanho. Me alcança já o... Tenta não bater. Só tenta. Não é da minha TUF, não é super resistente, não sei o quê? Não, mas não o monitor que tá levando a porrada aqui embaixo, né? É que tu tá batendo no monitor ali embaixo. E com isso agora a gente vai pro segundo monitor que vamos mostrar hoje. Este carinha aqui já ganhou um porte um pouquinho mais respeitável, já é um carinha mais grandalhão. Respeitável público. Quantas polegadas tem? Esse aqui tem 32. Na verdade, 31.5. A gente arredonda, né? É a pegada nos números. Desculpa. Então, Senti uma leve crítica aqui. Nós temos aqui um monitor então de um porte um pouquinho maior. E 144 Hz também. nós temos outra proporção agora de tela. Este modelo da TUF aqui, ele tem a proporção ultra-wide. Então a gente vai mostrar no monitor que funcionava ali 16:9. Agora nós temos aqui um monitor que segue a proporção 21:9, que é o conhecido como ultra-wide. No Adrena a gente tem um artigo conversando bastante sobre o que muda de um para o outro, né? Que diferença faz você ter um formato ou outro. O primeiro deles é que vocês podem perceber que o campo de visão aumenta. Aqui a nossa visão é mais horizontal do que vertical. E aqui a gente tem um monitor que aproveita mais o seu campo visual. Então quando você está jogando, você enxerga mais coisas nas laterais. Para jogos de tiro é bem-vindo, porque se tem alguém que você não ia enxergar no 16:9, essa esticadinha um pouco para o lado pode ser que o cara apareça no seu campo de visão novamente, alguns milissegundos mais cedo. Então você tem mais tempo para reagir. Então é um formato que pode ser muito interessante para a parte competitiva, por conta disso, para você ter mais informação, você está mais imerso no mundo, né? Você tem mais tela. Mas outra coisa que eu acho muito legal é como mais do seu campo de visão está sendo coberto pela tela, você também tem uma imersão melhor para os jogos. Ele também é curvo, né? É, exato. Então o que acontece? Quando você está jogando um jogo daqueles de aventura, ou aquele que você não está competindo com ninguém, você está só imerso, seja lá o que for, que seja a realidade que você está jogando, o monitor ultra-wide, digamos, você tem mais realidade para ficar imerso, porque você tem mais área de tela para ver. Sim. Então é bem-vindo para isso. A gente também vai ter aqui uma resolução de 2K. 2560 por 1440 pixels. E depois eu que só Quad a HD pegada... ultra-wide. São padrões. Padrões eu decoro. Ah, tá. Desculpa. Mas agora aí, a sopa né? de letrinha aqui do VG332. Ah, VG300. O nome letrinha, dele, tá. Desculpa aí, né? Mas temos aqui então o Quad HD ultra-wide. Ele vai ter também 1 milissegundo de tempo de resposta. A gente tem uma junção ali também do Adaptive Sync, que a gente também vai ter suporte ao FreeSync, tudo certinho. E acaba sendo assim, ele tem uma taxa de transferência, ótimo, né? Transferir tudo que quiser. Ele tem uma taxa de atualização um pouco menor, né? Porque só tem 144 Hz, mas a gente vai ter uma resolução maior. Eu acho, pelo menos, né, como eu não sou pro player, eu acho mais interessante uma resolução maior. Com um pouquinho mais de pixels na tela, uma tela Fica maior. mais bonito, eu acho mais bonito. A gente também vai ter as tecnologias da Asus Game Plus e Game Visual. O Game Visual é basicamente aqueles presets que tu vai poder selecionar já cor, brilho, contraste, saturação. E ele já vai estar pré-cadastrado, né? Algumas coisas para RTS, RPG, corrida. E é legal essa parte quando a pessoa joga mais de um tipo de jogo, consegue também salvar o seu próprio perfil e já coloca ali, Rainbow Six, CS, já coloca certinho como que ela prefere e não precisa ficar fazendo manualmente todas as vezes, um por um. O Game Plus é cheat. É cheat. Admitido em voz alta. Desculpa, então, provavelmente em campeonatos não é muito bem-vindo, né? Tem uma mira que você pode colocar no meio da tela, você tem um joystick aqui atrás que você pode colocar a posição específica, mas no início ela vem no meio da tela. Tem também um cronômetro que você pode colocar. Essa parte talvez seja mais interessante pra galera que tá treinando. Ah, sim, pra você ter uma noção. Principalmente quando você tem uma estratégia de a partir de tal minuto eu tenho que estar fazendo tal coisa, um RTS da vida. Eu ia falar, sei lá, de repente tem estratégias no LoL também, que eu acho que tem, depois de tanto tempo de partida, aparecem uns negócios lá no jungle. Não sei o que então. quando eu jogo MOBAs. Eu fiquei pensando num Eu jogo Heroes no máximo, então... Aí já não sei. Eu pensei num Zerg Rush, assim, da vida. Tem também a opção de você colocar um contador de FPS.
Essa parte é pra quem gosta de ficar, tipo, sabendo segundo, aliás, milissegundo a milissegundo qual é a taxa, né? Pra ter certeza. Então, eu tenho esse problema. Às vezes eu fico olhando pra aquele número e eu fico mais estressada, vendo que o PC não tá chegando no 165, que é o meu caso, né? 59 FPS injogável. Nossa, é super 59, isso. 59 É injogável, lixo. Nossa. Unplayable. Just crap. Não tem como jogar. Ai, gente, não, esse é o problema. A gente se acostuma. O ser humano é complicado, cara. A gente se acostuma. Aham. Então faz o seguinte, me alcança o teu monitor. Assim, como eu acabei de falar, nosso cérebro ele compreende a realidade juntando a sequência de imagens que ele enxerga. Então, obviamente, se você dá 30 imagens por segundo para o seu cérebro entender o movimento, se você dá 144 imagens por segundo, a capacidade de compreensão e a fluidez da imagem que você enxerga é muito diferente. A gente tem um computadorzinho, um CPU também no nosso cérebro para ele criar isso tudo, né? Só que não, porque ele é uma estrutura orgânica. Então ele não enxerga FPS. Mas, se você der mais informação para ele funciona melhor. Eu disse isso só para te contrariar. Eu sei, eu percebi, eu notei a necessidade do bullying. Outra coisa, esse cara também é muito bom de ajustar? É. Cara, assim, ó, esses ajustes é vida. É vida, simplesmente vida. Tô tentando achar, ó, ele também tem aquele acabamento fosco, então você vê, ó, quando a luz bate, ela não tá desenhando a lâmpada aí para vocês. Ela tá, Ray Tracing. Não tá fazendo Ray Tracing para vocês. E eu vi um outro recurso aqui que acho que a gente não falou, que está aqui no canto. Este Esse aqui é a junção, basicamente, de 1 milissegundo com a sincronização dos quadros. Esse é 1 milissegundo em si. O Trace Free é basicamente a tradução do que é 1 milissegundo, né? O Trace Free seria não ter, por favor, em português... Não ter traços? É que não é não ter traços, é não ter aquele blur. Ah, tá. Você tá falando o que acontece às vezes quando você tem muito movimento, às vezes você vê a imagem anterior e cria uma espécie de um fantasma. Isso. A tua TV de bombril, talvez já tenha, se você tinha um bombril na antena e aí você ia ver futebol, tinha tipo 3 jogadores. Gente, onde é que tu morava? É um lugar que não pegava a TV. E aí você tem aquela que medo, gambiarra. Você tá vendo várias vezes o mesmo jogador por causa da atualização. Esse monitor evita esse tipo de problema. Aquela situação de tu limpar a tela e colocar uma nova imagem antes de simplesmente só ficar... É que nem a gente escrevendo num papel e apagar meio porcamente o negócio. Eu não uso papel, sou do século XXI já. Não sei mais escrever. Me desculpa, né? É que assim, sabe, eu sou mais novinha e recentemente eu tava na escola, sabe? Eu sou rancoroso, eu preciso revidar. Então aqui um monitor já para quem tá pensando já que é uma tela maior. 144 ainda é uma taxa bastante alta de atualização, então... 1 milissegundo é que quando a gente sai de 60 e chega no 120, 140, a diferença é muito alta. A percepção que a gente tem é muito alta, essa diferença. Quando a gente sai do 140 para o 240... Ela existe, mas É tipo quando tu sai do SSD, PC Express, X2 e vai pro X4. Tipo isso. É que você tem saltos maiores. Do 30 pro 60 da vida, quando você sai de uma experiência é o dobro, 30 né? FPS para 60, você tem uma diferença de experiência gigantesca. E à medida que você continua subindo, você ainda tem melhoria na sua experiência. Mas agora você já tem cada vez mais informação chegando no seu cérebro. Você está já formando imagens com muito mais fluidez. Então o impacto vai ficando menos perceptível. Mas ainda... é perceptível. Principalmente se você está pensando em reflexos, você quer ter quanto antes a imagem na tela para você reagir ao que está acontecendo no game, melhor ainda. Não pode bater no monitor. Não, tu tá batendo no outro, tá batendo nesse. Eu tenho pena dos produtos, cara. Tá 100% funcional. 100% funcional. O ponto é o seguinte, ele ficar até chegar. Linha Tough, feita para ser resistente. Sobrevive. Ele quer entrar no time de teste, né? Ele sobrevive há mais ou menos uns 10 minutos, ele já tá comigo e ele ainda opera. Então ele já é bastante resistente. Então, a gente precisa testar todas as cores, né? Ver se não deu um dead pixel no meio do caminho. Esse aqui é o seu favorito? Sim, dos 3 é. Dos 3 é? Dos 3, peraí. Eu já vou mostrar o que eu mais gostei. Vamos pro nosso último monitor, então? Vou precisar de uma certa ajuda agora. Agora que ajuda, é isso? É que assim, a gente tá aumentando a proporção de tela, a gente tá aumentando o tamanho do display. Só que o próximo carinha... Tá aqui, né? Deixa eu trocar aqui a conexão. O carinha vai dar trabalho. Peraí. Posso deixar ele na tomada? Na tomada, como é que funciona? Não, já antes da gente levar. Pode ser. Vamos levar?
Ai, minhas costas. A gente tem que ligar ele ainda, né? Mas vocês já estão tendo uma ideia. Deixa eu já puxar o HDMI aqui. Já apareceu o Asus Republic of Gamers. E cadê o HDMI? Bom, tá ligado aqui? Deixa eu ver se já deu vídeo. Ah, já temos vídeo. E sim, ele é enorme. Ou não. Ou não sei o que aconteceu. Surtou. Tá tudo bem aí? Nossa, ele teve um treco. Eu achei que tinha explodido muito. Eu Mas tá tudo também. em ordem, tá tudo bem, ordem. ele tá funcionando. A gente só vai pôr um videozinho pra vocês terem uma ideia do que é ter uma tela 32 por 9? 31 por 9? 32 Eu me perdi. 32 por 9. 49 polegadas. Exatamente. Estamos Ele falando é de... Full HD, né? Então a gente vai ter... É que assim, ele é Full HD. Aqui tem 1080p, Isso. temos 1080 pixels, só que vai muito pra lá. Exato. Vão 3840 Pixels. pixels. Ou seja, ele não é ultra wide, ele é super ultra wide. E aqui, bom, E você precisa de uma super mega hiper mesa para colocá-lo. aqui a gente já tá falando de um monitor realmente com perfil, nicho, não é todo mundo que vai ter coragem de pegar um cara desse, não é todo mundo que tem uma mesa que cabe tudo isso, mas exatamente, cadeira também, espaço, tem que ter coragem. Né? Tem que ter um bumbum grande. Então você tem que ter aí coragem, não é fácil investir para ter um carinha desses, mas é um nicho de alguém que quer o máximo de tela possível sem nenhuma divisória. Então você pode montar um setup com 3 monitores Full HD e ter esse resultado aqui. O problema é que você vai ter sempre aquelas A barrinhas gente tem, separando. tem algumas novas tecnologias que tu coloca entre os monitores que dá aquele borderless. É um Que efeito... diminui um pouquinho aquele efeito de Eu borda. acho Tem que a gente monitores chegou a também mostrar. que tem as bordas mais fininhas também para ajudar nisso. Quando você coloca lado a lado, né? Isso. Mas aqui nós estamos falando do maior possível em que você não tem divisões. Na imagem. Seria o equivalente a 2 monitores de 27 polegadas. Exatamente. Então ele substitui 2 monitores. Ai, gente. Mas não é para qualquer um, é um perfil bem específico. É um dos produtos mais impressionantes que a gente tem, vai estar disponível para quem quiser dar uma olhada lá na BGS, quer ver de perto como é que é essa experiência. Ele realmente pega todo o seu campo de visão. E para produtividade é bem legal porque você consegue colocar até 3 fontes de imagens. Então tem a tecnologia Picture by Picture, que tu vai conseguir fazer essas conexões e você decide onde que vai ficar cada uma das coisas. Então, por exemplo, vamos supor, tô lendo um negócio, assistindo uma série e tenho que digitar meu TCC. Não sei. Pode ter 3 coisas diferentes. É muito bizarro. Como é que você Então. consegue fazer isso ao mesmo tempo? Ninguém consegue ler. Não, peraí. vídeo. Homens não conseguem. Tá. Eu tô imaginando ela Multitasking, virando multitasking. um olho porque ela tá escrevendo, outro olho porque ela tá assistindo e já ficou vesga e tem um terceiro conteúdo que ela vai usar poder da mente. Exatamente. Mas- Vai que, né, você pode ter um sobrinho que tá querendo assistir Game of Thrones. Mas no mundo mais real você pode, por exemplo, ter um projeto do Premiere em que você tem as várias fontes bem grandes disponíveis, alguém que trabalha com artes e tem, por exemplo, vai precisar de um modelo que ele está se baseando para fazer outro. Assim, no mundo real, onde as pessoas que existem e fazem coisas, mas caso você consiga ver 3 conteúdos ao mesmo tempo, quem sou eu? Eu nunca consegui 2. Então, mas o que eu tava me referindo é que você consegue colocar 3 fontes no sentido assim, de que você consegue colocar um console, um computador e, sei lá, outro console, um celular. E você consegue ter 3 fontes diferentes, e eles não vão mostrar as simplesmente imagens. 3 tabs, assim, né? Porque as tabs do Chrome... Não, mas deve ser Não não é. tem RAM. O problema não é a tela. eu pensei nisso, sabe? É que RAM não dá, então tem que ter quantas RAM? Quanto de RAM Quantas RAM precisa? Quanto de RAM precisa pra abrir Toda. 3 telas do Chrome? Toda. Um Toda 190? disponível. Toda disponível em Quad Channel. Ai, meu Deus. Então, como a Carol queimou cartucho muito cedo, esse é o cara que eu levava pra casa. Esse aqui pra mim já tá bom. Eu não sinto essa necessidade. Eu ia precisar de uma casa nova. Então, Eu ia precisar de uma escrivaninha eu fiquei nova. pensando assim, beleza, ganhei um monitor, agora eu só preciso me mudar. Não é fácil, não é mesmo? Sim. E outro detalhe importante, aqui o foco já é outro, já não é tanto aquela coisa de taxas altíssimas de quadros, de aquela atualização super rápida, não estamos falando Não, de... mas a atualização ainda é rápida. Sim, mas eu tô dizendo, não é que nem um cara buscando 140 Hz, esse tipo de coisa, mas ele já tem alguns outros cuidados, como por exemplo a precisão de cores, então ele segue ali o padrão DCI-P, ele tem 93% de precisão, o objetivo aqui é ter cores bastante fiéis pro... 93? 93?
Não vamos brigar por 3%. Tá. Eu achei que era 93%. Mas 90% de precisão, então, ou seja, você tem cores, a definição delas e a precisão delas é maior. Isso é muito importante para quem trabalha com coisas de artes gráficas. Você precisa ter, você não pode fazer um projeto e entregar a cor errada quando vai imprimir, por exemplo. Então, tá ligado tá ligado quando tu faz aquela correção de cor e aí na tua tela Tá ótimo. tá maravilhoso. Aí tu manda o vídeo pra outra pessoa pra ela dar uma opinião. Aí ela te pergunta, ué, por que tu tá verde? É tipo isso. Aí tu vai vendo no teu celular, ué, por que eu tô marrom? E fica nisso. Cada Sim. dispositivo dá um negócio completamente diferente. Porque sem essa fidelidade de cor, tu não tem como fazer um ajuste assim, limpo. Exatamente, porque você vai ter a distorção da sua tela atrapalhando na hora que você está tentando definir a cor. Quando você coloca em outra tela, você descobre que aquele branco está meio verde, aquele verde está meio azul. Então você passa a ter problemas. É bem complicado isso. E outro detalhe, ó, também tem bons ajustes para um monitor desse tamanho. É bem importante então, você ter a facilidades. gente tem uma essa. quantidade menor de ajustes pelo fato, né, simplesmente porque a tela é muito grande. Então, se você começasse a fazer aqueles giros pra lá e pra cá, tem uns monitores também que fica na vertical. Acho que não é o caso. Não é o caso aqui, infelizmente. Mas seria engraçado, né? Imagina o tamanho que teria que ter a base, a altura, né? Que teria que ter a base só pra virar o negócio. Não, e aqui a gente tem uma coisa mais crítica da curvatura da tela, né? Porque por causa desse tamanho enorme, é muito importante que um monitor desse perfil ele tenha essa curvatura. Que você senta aqui no ponto focal, na parte central aqui da imagem, e você tem uma visão bastante ampla. E aí sim a gente está falando de imersão. A curvatura do monitor precisa acompanhar a curvatura da sua córnea. Exatamente. Mais ou menos. Então você tem um campo de visão bastante amplo, praticamente todo coberto por essa tela gigantesca e belíssima. Mas assim, vamos só ressaltar que esse monitor aqui, ele não é simplesmente apenas focado para produtividade. Ele também tem algumas features que a gente já falou dos outros monitores que são para o pessoal que joga. Então assim, é aquela coisa, terminou de fazer a edição, abre o jogo. Exatamente, e tem todo esse campo de visão maravilhoso para jogar a sua partidinha. Então com isso a gente fechou nossa volta por monitores. Terminamos, por agora é isso. Nossa, imagina esse monitor aqui na BGS. Então, você tem a chance de vir e dar uma olhada de perto para ver o que é um monitor de 49 polegadas super ultra wide, né, proporção 32:9, conhecer esse formato, ver de perto como é que é poder jogar com todo esse campo de visão. Então, para ver isso, dá uma passada no stand da Asus, vai ter todos esses monitores que nós mostramos, então tem a chance de você ver como é que roda os jogos numa tela dessas. E você também pode escolher qual que é o seu preferido, né? Porque a gente teve aqui cada um voto, né? É megalomania minha escolher esse aqui. Julho é meu aniversário. Agosto é o meu. Início de agosto. Vou ganhar antes. Então, para vocês darem uma conferência... Se ganhar, né? Tem que pedir um negócio que as pessoas consigam se juntar e comprar, entendeu? Mas então, é só juntar muita gente. A probabilidade é maior pra mim. Uma bala porque tem também mais serve, tempo. Então. Tem mais tempo pra comprar. Ah, entendi. E é menor valor. Caixa, vou fazer meu monitor minha vida com vocês. Então, galera, dá uma passadinha, quem tiver a chance, quem tiver pela BGS, dá uma passadinha no stand da Asus para conhecer alguns desses produtos. Nós também vamos estar por lá, então se quiser dar um oi pra Carol, dá um oi pra mim. Não, só pra mim. Se sobrar um tempo e quiser me dar um oi também, bater uma selfie. Faz assim, só pra não perder a moral também. Só pra não me sentir mal, assim. Então vai dar um oi pra gente lá, vai conhecer esses produtos que a gente tem mostrado aqui. E lembrando que se você quiser saber mais da nossa cobertura da BGS, é só você ficar de olho, nós estamos usando aí da hashtag ROG na BGS. Então vocês vão ver mais fotos, conteúdos, tudo que a gente for postando direto aqui da BGS, vocês vão ficar sabendo. Ou fica de olho aí no nosso streaming, nós vamos mostrar muito do evento pra vocês, tentar trazer o máximo de coisas que rolar por lá. Mesmo se você não puder ir na BGS, pode acompanhar que a gente vai tentar levar a BGS até você. Exatamente. E a gente se vê daqui a pouco. Vai ter muito vídeo até o final da BGS, então tchau, até daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Até mais.